Estou de volta hoje para debater o tema a ignorância como projeto. Como é que a ignorância pode ser um projeto? Pode sim, você aprenderá, né? Que pelo menos para um grupo específico que domina, né, a sociedade, a civilização, a ignorância não ocorre tão ao acaso assim como nós imaginamos. Eu lembro sempre de uma fala, né, do professor Darcy Ribeiro, que dizia que a falta de educação de qualidade não ocorre por acaso, é mais um projeto, né, de uma certa elite governante do que qualquer outra coisa, né? Então eu quero que você, logo nesse início, entenda que ao falarmos da ignorância como projeto, o que eu estou querendo dizer é que é criado uma certa situação histórica, social, que leva as pessoas a ficarem cada vez mais inertes psiquicamente. Elas ficam cada vez mais preguiçosas intelectualmente. Não se enganem. Vejam que na modernidade existe hoje a grande rede, né? Nós temos uma quantidade imensurável de informações chegando a cada novo segundo. Mas não é porque existe muita informação que existe mais sabedoria nos nossos dias. Ao contrário disso, as pessoas estão cada vez mais desequilibradas, mais polarizadas, estão cada vez mais presas, né, nos seus pequenos mundinhos. E o que eu quero que você passe a entender a partir desse nosso debate é que isso é propriamente criado. É que isso não é tão aleatório assim como você imagina. Existem arquitetos desse tipo de configuração mundial. Recentemente nós vimos, né, que até ex-funcionários do Facebook, do Google, foram à justiça dizer que os donos, né, das grandes redes manipulam as pessoas a partir exatamente de dados, a partir daquilo que se colhe na própria rede. Ou seja, né, essa ideia do algoritmo é uma coisa que mostra bem, né, como nós somos controlados, como nós somos dominados e não tão livres assim como nós imaginamos. Você já percebeu que quando você clica em um assunto, em alguma coisa que você tem interesse, daqui a pouco aparece no seu feed de notícia um monte de temas relacionados. Então isso mostra que há aí o quê? Um direcionamento, há um controle. Uma outra coisa importante, as pessoas elas não têm hoje a paciência de lerem mais de que 5 linhas. Tudo é muito resumido. As pessoas se tornaram preguiçosas intelectualmente. Eu fico espantado. Isso até alguns estudantes, né, me surpreendem. Ficam espantados quando eu digo que eu li um livro todo. Como se a leitura de um livro todo fosse uma coisa do outro mundo. Como se a leitura fosse leitura só de fragmentos. Nós temos desaprendido, as pessoas têm lido muito mal, têm lido, né, trechos, pedaços, não propriamente uma obra. E isso tem uma consequência bem negativa, né, na modernidade. As pessoas se tornam cada vez mais superficiais, elas não conseguem pensar de uma forma sistêmica, de uma forma organizada. Tudo fica preso ao senso comum. O que aparece, né, no Facebook, o que aparece na televisão, o que aparece no Instagram, parece ser a verdade. As pessoas nem confirmam as informações, elas nem duvidam daquilo que elas estão vendo, elas simplesmente replicam, compartilham. Então vejam que isso tudo
é um processo de ignorância criado. É um processo onde os indivíduos começam a pensar como se fossem robôs, como se não tivessem um senso crítico, como se não tivessem uma capacidade mental e racional de duvidar das coisas. As pessoas se tornam cada vez mais resignadas, mansas, aceitas, né? Dentro desses pequenos grupos, dentro dessas ilhas, e acreditam que aquela ilha é o próprio mundo. Acreditam que aquele pequeno recorte, aquele pequeno mundo é o próprio mundo. Isso faz com que as pessoas fiquem intolerantes. É por isso que a intolerância tem crescido tanto no mundo. Aí não é uma coisa só do Brasil. O ser humano tem se tornado, né, mais intolerante. O ser humano tem se fechado cada vez mais às suas opiniões. Ele não quer mais debater. É lógico que esse é o inferno para o filósofo, né? O filósofo, a base da filosofia é o debate. Não há nada de negativo no debate. É a partir do debate de ideias que novas ideias surgem. É a partir da comparação que você aprende. Mas num mundo como o nosso, como diria Erich Fromm, atomizado, as pessoas estão separadas como pequenos átomos. Estão totalmente presas em suas certezas, né, férreas. Quando, na verdade, a melhor coisa é não ter certeza. A melhor coisa é ter dúvida. O ignorante, ele é muito ignorante porque ele pensa que sabe tudo. O homem mais sábio, né, que a filosofia já concebeu, o filósofo Sócrates, ele foi concebido como o homem mais sábio porque sabia que não sabia de nada. Porque sabia que quanto mais se sabe, maior é a margem da nossa ignorância. Agora, o ignorante é aquele que acredita que sabe de tudo, que opina em tudo. Não é a cara da grande rede? Você vê pessoas opinando, né? Dando regras morais, opinando sobre pequenos e grandes assuntos, dizendo, né, o que é certo e errado com uma facilidade imensa. E nós precisamos entender que tudo isso é falta de estudo. Tudo isso é falta de aprofundamento. É por isso que escolhi a ideia de falar sobre a ignorância como um projeto. Saia do Face. Desligue o seu computador. Desligue a sua TV. Comece a pensar por você mesmo. Tenha a companhia de um bom livro. A companhia de um bom livro é a companhia que vai levar você a crescer, a ter de fato profundidade. Enquanto a companhia na ideia daquilo que parece ser verdade só porque te agrada, não significa uma verdade. Significa apenas a materialização do seu desejo através da convenção, através do grupo. Por que as grandes redes agradam tanto? Porque você normalmente só ouve e vê aquilo que você quer ver ou ouvir. Eles estão, na verdade, aprisionando você ao seu desejo. E para você sair do seu desejo, você vai ter que aprender o que é oposto. Aprender, muitas vezes, que você está errado, que a sua concepção de mundo é falsa, de que você pode se aperfeiçoar. Aí tem aquele Enzo, né, aquele bobinho, que diz, não, o que importa é a minha opinião. Verdade é a minha verdade. Se isso fosse real, nós não precisaríamos viver socialmente. Nós viveríamos, né, simplesmente como um ermitão. A sua verdade não é a única verdade. Você vai ter que, na verdade, comparar essa sua concepção de mundo com outras concepções. Uma verdade hoje talvez não seja uma verdade daqui a alguns anos. A própria ideia de verdade se modifica. Por quê?
porque ela é mais uma perspectiva, um olhar, do que uma coisa pronta, fixa, imutável. Por isso, não aceite, né, a ignorância como um projeto para a sua vida. Não aceite essa cadeia. Saia, tenha coragem de se livrar, tenha coragem de buscar a verdade para além daquilo que a aparência mostra, né? A verdade última talvez nunca alcancemos. Não há uma verdade absoluta, mas há verdades relativas, há verdades circunstanciais. Você deve aprender coisas novas em novos momentos, em fases novas da sua vida. Você vai perceber que você vai ter que modificar também as suas crenças. Não se feche demais, não acredite, né, que a verdade é única, a verdade é estática. Ao contrário, a grande verdade é que nós nunca chegaremos à verdade absoluta, por isso teremos que nos contentar com as verdades relativas, que são mutáveis, que se transformam à medida que a paisagem do mundo também muda. Em um outro momento voltarei a tocar nesse assunto, é um assunto complexo, não dá para esgotar em tão pouco tempo. Mas eu agradeço sua atenção, espero que você curta o nosso canal, convide outras pessoas para se inscreverem, porque tudo isso que fazemos, fazemos para o seu crescimento pessoal. Um abraço e até a próxima vez.